consegue aliviar, até que os endereçados se disponham da própria cura. Então, como se fosse um medicamento mesmo, né, até a pessoa ficar boa e não precisar mais daquele instrumento. É para auxiliar mesmo. E vocês podem me interromper, gente. Não, tranquilo. É interessante notar que as reuniões antigamente duravam mais tempo. Hoje, eu já fui a uma reunião mediúnica que durava 8 horas, gente. Nossa. De fazer uma reunião mediúnica. Tinha muita gente. Nossa senhora, devia ter umas 200 pessoas na reunião. 8 horas. Começava a reunião, tipo, 4 horas da tarde, dia de 10, 11, meia-noite. Não, o pau quebrando. Ninguém come, ninguém bebe nada, ninguém vai no banheiro. Não, a reunião, assim, um salão gigante, assim, com umas 100 pessoas, assim. Entendeu? Depois você pagou em várias salas mediúnicas, assim, e tal. Nada como que lembra? Na época do Chico era comum as reuniões virarem à noite, né? O pessoal chegar lá, tipo, 7 horas da noite e 3 horas da manhã ainda tá o pau quebrando lá, mensagem, espírito manifestando. Hoje, né? Hoje tá mais organizado, vamos dizer assim, o pessoal percebe. Né? E o tempo mesmo era diferente, né, gente? As pessoas tinham mais tempo livre do que hoje, de certa forma, né? De certa forma, né? Trabalhava mais, mas tinha mais tempo livre. Né? Aí o dirigente recomendou, né, que os médiuns observassem, através da evidência da audiência, os ensinamentos ministrados ao grupo pelos espíritos da casa. Né? E aí os médiuns eles se concentram, eles também receberam um passe do Clementino, né? E o que mais? Isso. Aí eles esclarecem que não nos convém a clarividência, a clariaudiência demasiado aberto. Né? Então eles não precisavam sentir tudo, escutar tudo. Né? E cada qual de nós deve estar em uma faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. E aí ele fez uma analogia com o rádio, né? Que se o rádio ele captasse todas as frequências, ele perderia o sentido, né? A mensagem seria prejudicada ali. Né? Então você sintoniza naquilo que precisa ali no momento. Para evitar confusão, né? Porque o que acontece? Né? As esferas espirituais elas meio que se interpenetram. Então você pode ter no mesmo ambiente espiritual vários tipos de espíritos que estão em esferas diferentes. E às vezes uma entidade não percebe a outra. Em vários níveis, inclusive nos níveis superiores. Né? O André Luiz muitas vezes fala isso, né? Que às vezes ele está nos trabalhos lá no plano espiritual e aí ele vê que ele sente que tem alguém que ele não percebe. Ele vê a equipe que está lá com ele e além da equipe dele, eles têm a intuição que tem alguém além. Né? Então assim, e o que acontece? Isso confundiria as pessoas. É como se nós estivéssemos aqui, aí tem um grupo espiritual, e aí além desse grupo espiritual tem outros espíritos que esse grupo espiritual não vê, entendeu? Né? E aí se você for contar os espíritos sofredores, os espíritos sofredores não percebem a equipe da reunião, que às vezes não percebem a equipe superior a eles que está aqui. Um plano interpenetrando o outro. Né? Os espíritos que estão numa posição espiritual mais alta, vamos dizer assim, né, mas eles conseguem ver do nível evolutivo deles para baixo. Né? Então, assim, vai dosando. Imagina você ver tudo. Mas eles também conseguem filtrar, um exemplo. Vamos dizer aqui que nessa sala também tem alguma reunião do hemisfério superior. Eles não necessariamente querem meio que acompanhar a nossa reunião. Tá tudo interligado. Às vezes eles estão acompanhando aspectos da nossa reunião que para nós ou para a espiritualidade que está aqui mais perto não é tão relevante assim. Eles não atrapalham a própria reunião. Exatamente. Tipo assim, nós estamos aqui atendendo um espírito, imagina. Aí está a equipe da espiritualidade, os amigos, né, ajudando a gente. Aí além dessa equipe, tem algum outro espírito superior que tem algum outro interesse no que está acontecendo aqui, mas ele não quer ser incisivo. Então ele vem, né? Às vezes ele intui, ou às vezes o dirigente da reunião espiritual o percebe, é muito comum isso, né? E aí ele direciona uma escada mediúnica, vamos dizer assim, né? Onde um vai influenciando o outro, né? Por isso que fala que dependendo das situações, Jesus está percebendo o que nós estamos fazendo. Que vai subindo os degraus, né? Chega lá onde que
Jesus está. Então, de certo, quando fala de que Jesus está observando, está mesmo, né? Aí como é que é o processamento, né? Uma coisa que sempre fiquei, né? Que eu sempre viajo assim, como é que é o processamento da mente de Jesus para ele poder lidar com 1 bilhão de informações ao mesmo tempo, né? O supercomputador a mente dele, né? Pra ele saber o que está acontecendo no planeta inteiro, né? Você imagina, né? Então a mente de Jesus é uma coisa alienígena, né, pra gente, né? Como diz o Emmanuel, né? Comparar Jesus com a gente, comparar a gente com a bactéria, né? Então, né? Mas é uma coisa, né? Interessantíssimo, mas que é espírito. Então, nesses níveis de percepção, os espíritos eles vão trabalhando as necessidades deles. Então, às vezes não precisa que o espírito iluminadíssimo venha aqui, né? E às vezes ele vai atrapalhar a ordem do trabalho, porque às vezes apresenta um espírito muito superior, o que vai acontecer, né? Vai gerar uma comoção tão grande no grupo espiritual que não vai dar para fazer o que faria normalmente. Então por isso que quanto mais superior, mais sutil é a influência dos grandes espíritos. Um espírito muito superior, para ele poder interferir na reunião, tem que ser uma coisa muito, muito, muito preparada ali, né? Então, às vezes, os espíritos eles vão graduando isso, né? Então, às vezes, e acontece também, gente, às vezes você vê um espírito e os outros espíritos não verem. Por exemplo, já aconteceu por exemplo, na reunião de estudo, a gente está lá no estudo, aí tem um espírito lá sugerindo algumas coisas pra gente durante o estudo, aí passa 2 espíritos no corredor e fala assim, não tem ninguém falando com ele, não. Aí o outro espírito fala, não, é que você não tá vendo, mas tem sim. Entendeu? O espírito não percebe o outro espírito que está numa vibração superior a dele. Pode ser mais ou menos, enfim. Eu pensei que daquelas vezes que eu estava fazendo exercício de psicografia, que às vezes a Camila sentia algumas interferências que ela não sabia se era mesmo, se não era. Ali o caso já é mais assim, porque o que acontece? Os espíritos que normalmente manifestam um trabalho igual ao nosso, são espíritos medianos. Vamos dizer assim que são espíritos que regulam com a nossa evolução. Sim, mas basicamente. se um não tivesse vendo que o outro já estava influenciando. Isso também acontece, porque os espíritos também, quando eles estão num estágio mais simples, eles também ficam presos na própria mente deles. Então eles têm dificuldade de perceber tudo que está além da construção mental deles. Né? É como se cada um estivesse vivendo na sua bolinha, no seu mundinho. Né? No caso dos grandes espíritos, eles conseguem perceber a realidade deles e as que estão em volta todas. Então eles estão vendo uma coisa de uma maneira mais ampla. No caso dos espíritos mais atrasados, o que acontece? Eles estão presos naquilo que os espíritos lá no livro do André chamam de formas pensamento. Eles estão ali dentro dessas bolinhas, entendeu? Por isso que a reunião mediúnica ajuda. Porque quando o espírito chega na reunião e ele entra em contato com o médium, ele é obrigado a perceber o mundo pelos sentidos do médium. E aí quebra. Aí ele é obrigado necessariamente a sair da bolha onde ele está, porque ele vai escutar, ele vai ver pelo médium. Né? Por isso que quando a gente está encarnado, a gente precisa. Por isso que a gente precisa estar encarnado. Porque isso ajuda a gente a sair dos nossos mundinhos. Se a gente tivesse um plano espiritual, a gente já está talvez isolado, cada um numa realidade espiritual diferente. Né? Aí a encarnação faz o quê? Puxa, meu filho, acorda. Aí você tem que o corpo físico força uma série de interações. Por isso que quanto mais jovem nós somos, mais a gente precisa de reencarnar. Por isso que os animais é instantâneo. Por isso que os espíritos mais primitivos é muito rápido. Né? Porque a gente precisa da experiência do corpo físico para não ficar perdido ali nas realidades transcendentes aí. Né? Mas vamos lá. Ele continua bem nessa linha mesmo, né? Falando que o médico deve dominar as influências do meio, selecioná-los segundo a sua evolução. Né? Então, de acordo com o conhecimento dele e tudo, ele vai ver uma faixa vibratória ali que ele deve se concentrar e selecionar. Né? E aí o Hilário pergunta se os métodos percebem da mesma forma. E aí é esclarecido que há diferentes gêneros de mediunidade, contudo o que importa é reconhecer que cada espírito vive em um determinado degrau de crescimento mental, por isso as equações do esforço mediúnico diferem do indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida que se modificam de alma para alma. Então ele fala que cada mediunidade é uma mediunidade, cada alma é uma alma também, que vai interpretar de formas diferentes. E ele traz uma analogia de vários pintores, né? Se a gente colocar essa garrafinha aqui no meio e pedir para cada um que pintar essa garrafinha, ela vai ser pintada de formas diferentes. Né? É capaz de a pessoa até falar que isso seriam garrafinhas diferentes. Né? Então, E é a mesma.
E é a mesma. A ideia central da garrafinha é a mesma. É a mesma. A interpretação de cada artista vai estar de acordo com as nuances de personalidade e de capacidade que eles têm ali na questão da arte deles, né? É muito interessante de pensar, por exemplo, é como se a gente sentasse aqui nessa mesa aqui, todo mundo abrisse o computador e abrisse lá o Google e falasse assim, ó, pesquisa aí alguma coisa aí. Cada um de nós vai pesquisar um tema de interesse. E aí quando você pesquisa um tema de interesse, você vai abrir toda uma aba, né, com todas as ramificações daqueles temas, né? E aí o que acontece? Espiritualmente funciona assim. O plano físico é a grande mesa onde todo mundo se senta, que a gente tem que, né, os nossos sentidos físicos nos obrigam a interagir. Mas quando a gente começa a entrar no nosso plano mental, no que a gente gosta, né, aí nós já vamos começar a separar. E na reunião mediúnica funciona da mesma forma, né? Os espíritos eles estão na reunião, cada um no mundo deles, né? A gente está cada um no nosso mundo, de certa forma, né? E aí o esforço que a gente faz para trazer o espírito, que na verdade nós estamos trazendo, nós estamos materializando o espírito, de certa forma, né? Mesmo que não seja fisicamente, mas seus pensamentos, suas ideias, seus conceitos, né? Então estão sendo trazidos para o plano físico. Acho muito doido quando a gente fala, né? Cada um pegar o Instagram agora e abrir explorar, cada um vai ter um explorar completamente diferente. E é a mesma ferramenta. É muito doido. Funciona muito assim. Nós estamos, fisicamente, nós estamos aproximando muito da realidade espiritual. Só que a realidade espiritual é aquilo. Para os espíritos despreparados, é isolamento. Para os espíritos superiores, né, é percepção. Né? Porque o espírito superior ele consegue pegar o mundo que ele está e perceber o que está adjacente. O espírito mais inferior, né, que é o mais primitivo, mais jovem, né, ele vai ficar preso dentro das suas bolinhas ali, né, como o cara que vivia lá na aldeia a vida inteira, como o outro que vivia lá no templo, como o outro que vivia lá na floresta, como o outro que vivia lá no alto da montanha, né, cada um deles, né, pleno dentro de um limite. O superior ele consegue ir em todos, ele consegue passar por todos, né, entender todos, interagir todos, sem se prender nenhum. Esse que é o nosso desafio hoje, né? E como nós vemos, né, a humanidade ainda está muito na energia da bolinha, porque nos agrada, é uma sensação de conforto muito grande. Você está dentro do ambiente mental que você busca, né? Por isso que o plano espiritual ele é tão diverso e às vezes tão isolado. Por isso que muita gente fala assim, não existe isso não. Claro, só existe o que você percebe. Para você só existe o que você percebe, que é o que você acredita. Então a pessoa vive numa realidade, né, que ela mesmo criou, que é totalmente diferente do outro, né? E essa realidade está no plano físico agora, gente. Por isso é um sinal da mudança que está acontecendo. O que está acontecendo? O que ficava no plano mental está começando a vir para o plano material, né? Nós temos acesso a todas as ideias, não temos? Mas nós estamos selecionando do mesmo jeito e ficamos só no restrito. Né? Você entra na internet lá, você tem assunto mais variado, mas nós ficamos só no mesmo lá. O pessoal ficava reclamando, eu quero o celular só para me entrar no Instagram, no Facebook aqui e ficar vendo Big Brother, né? Você pensa, mas puxa, você pode entrar na biblioteca de Nova York lá, você pode entrar no Museu do Louvre, mas isso não é interesse da pessoa. Mentalmente, né? Eu posso, né? Eu posso sair daqui pro nosso lar, se eu estou no plano espiritual, lá bater na porta do nosso lar, mas não quero. Não tem nada que me interessa no nosso lar, não tem nada que me interessa na colônia, né? Mas lá naquela região do plano espiritual lá do sexo desequilibrado, da briga, né, da discussão, né? Aquilo é a minha realidade, então eu tô lá todo dia, mentalmente, né? E isso é uma coisa que a gente demorou, né? O pessoal acha que isso é um conceito filosófico e tal, mas não é um conceito filosófico, né? A mente se movimenta em direção, né, ao foco de atenção que ela tem. Vivemos em espírito, então nosso pensamento. Jesus já falava isso. Se não tivesse o tesouro, ali está o seu coração. Jesus falou isso há 2000 anos. Né? E fala, nossa, Jesus filosofou ali, falou uns trem esquisito, bonito. Não tem nada, não tem ligação nenhuma com a realidade, né? É isso. Né? E é interessante uma coisa também notar aqui, né? Vocês vão ver aqui que no final da reunião sempre tem uma fluidificação de água, né?
porque a reunião mediúnica aqui é misturada com a reunião pública. Vamos sempre lembrar isso, né? A reunião mediúnica do André Luiz aqui que eles visitam é uma reunião híbrida, no sentido que ela é uma reunião pública, onde tem palestra, né? E é uma reunião mediúnica onde já tem dia dos espíritos, né? Então tem a reunião, as duas coisas estão mescladas ali, tá? Coisa que hoje não é muito comum, né? Praticamente não existe, eu acho que nem existe, mas deve existir em algum lugar, mas era muito mesclado. Então, assim, você vê coisas que são características da mediúnica e coisas que não são, né? E aí, Hilário segue perguntando sobre como é feito, né? Essas sensações. Ele pergunta se é exclusivamente dos olhos e ouvidos dos médiuns, né? E aí é esclarecido que toda percepção é mental, os olhos e ouvidos eles são simplesmente aparelhos de complementação, né? Como se fossem óculos para o espírito. E aí ele coloca que surdos e cegos podem ouvir e ver com recursos diferentes. E ele finaliza falando que o médium é sempre alguém que é dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem os horizontes do sentido. Então é para além do corpo físico, né? O espírito consegue sentir com o perispírito. Certeza. Então é um médium com o olho fechado, consegue ver o espírito. Sim. E aí aqui quando ele trabalha essa ideia da clarividência, clareaudiência, o Hermínio Miranda ele subdivide, né? Ele fala assim que para facilitar a conceituação, ele fala que a clarividência e a clareaudiência ele considera como são fenômenos que emulam o real. O que emula? Imita. E a vidência e a audiência seriam a percepção espiritual mental. Então o vidente ele está vendo na mente dele. Né? Tudo é na mente, né, gente? Mas essa explicação, qual que é o sentido dela? Quando ele fala na mente, é como se você não está percebendo, mas você sabe dentro da sua cabeça que tal situação está ocorrendo e que tem alguém falando com você, uma voz mental, né? E aí ele trata a clarividência como uma visão mais palpável mesmo. 3D. Né? Você está aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui a Yasmin aqui na minha frente, né? Eu estou vendo ela. Então ela tá aqui, né? Eu não tô vendo ela, eu não tô imaginando que ela tá aqui, ó, né? Agora se eu fechar os olhos e pensar assim, ó, aqui tá a Luísa, Isso é evidência. né? Entendeu? Então, clarividente é aquele que vê, e aí ele até fala assim, que também tem um outro pessoal que fala de questão de ambiente também. Que o vidente seria quem vê, por exemplo, um espírito, e o clarividente é o que vê o ambiente todo em torno do espírito. Por exemplo, ver a parede da sala mediúnica no plano espiritual, né? Então, assim, eles tentam definir isso para poder graduar o fenômeno de percepção, né? Mas tudo é na mente, né, gente? Tudo está na base até o que a gente enxerga aqui com os olhos físicos, aqui, né? O nosso cérebro está processando, então é tudo na mente, né? Não é o olho que produz, né? E o que ele fala ali da nossa percepção visual e auditiva, ela é muito pequena, né? Tanto é que a gente não escuta lá os infrassons lá que os cachorros escutam. Para nós não existe, né? Nós não enxergamos nada que está, né, nem abaixo, acima do infravermelho, nem abaixo, né, acima do ultravioleta, nem abaixo do infravermelho, né? Tem animal que enxerga. A abelha enxerga ultravioleta e nós não enxergamos. Olha só, né? Por isso que a gente não vê cor na água, porque a água é a segunda, né? O pessoal fala a água é ultravioleta. Então a gente vê uma coisa transparente. Nós não temos estrutura nos nossos olhos para enxergar um determinado tipo de cor, né? E nós achamos que nós, né? Exatamente. A gente Eles conseguem ver e saber o local onde tem o pólen através dessa cor. que nós não enxergamos, para nós não existe, né? Então para alguns seres, né, que estão aí, existe todo um mundo de cores e sons para os quais nós somos cegos e surdos, né? E a nossa percepção é num grau muito estreitinho mesmo, né? E isso se reflete no mundo espiritual, né? A maioria dos espíritos encarnados, eles só percebem o que está dentro da mesma frequência que os encarnados percebem, né? Então não é todo espírito que vem ultraviolento, apesar de ser possível, porque a mente dele está condicionada e que ele não consegue, né? Então chega um ponto lá que os espíritos começam a ver um monte de cor que não existe, né? Não existe pra gente, né? Se a gente pega, um exemplo, tem aquela passagem lá do Francisco no meio do rio, começa a ver tudo. É como se ele desbloqueasse mais ainda a visão
pelo perispírito? Tipo assim, ele expandiu o perispírito? É porque aqui tem uma questão evolutiva dele, né? Porque o que acontece? O Francisco de Assis é um espírito que já está no nível evolutivo que está além da humanidade. Então ele tem percepções que a gente não tem normalmente. Normalmente, o fato dele estar encarnado abafa aquilo. Mas o natural dele é perceber aquilo o tempo todo. Na verdade, é igual quando o pessoal vê aquela história de Jesus transfigurado no monte. Não tem lá a história? Jesus sobe lá e começa a brilhar. Né? Nada mais aconteceu ali que Jesus estava no corpo espiritual dele. E os apóstolos enxergaram Jesus como é que ele é no mundo espiritual. Isso ele encarnado, tá, gente? Não é a mesma coisa dele, né? Então, assim, o espírito, quando ele está encarnado, ele está limitado de várias formas. Se é um espírito muito superior, de vez em quando, ele quebra essas... Até por uma questão mesmo da biologia do corpo não suportar, né? Porque você contém, mas uma hora vaza, né? Então, assim, o Francisco de Assis está num nível evolutivo tão grande que a percepção de realidade dele é diferente da nossa. Né? Não só no aspecto sensorial, que é quando ele vê as coisas, né? Como no aspecto psicológico dele, porque ele tem uma relação com a, né? A gente vê lá que a gente acha lindo, né? A relação dele com a natureza, com aquela coisa toda, né? Com as plantas, com os animais. Por quê? Porque o psicológico dele funciona diferente do nosso. Aí você vai para Jesus, quando Jesus está lá e o pessoal manda o povo calar a boca, o que Jesus fala? Se eles calar, as pedras vão clamar. Jesus sentia a vibração da matéria bruta do planeta. Aquilo que o Francisco de Assis tinha com os animais, Jesus tinha até com as pedras. Entendeu? A diferença de nível evolutivo. Né? Eu mal tenho com meus gatos lá em casa. Francisco de Assis tinha com as plantas, com os animais, com tudo que era orgânico do planeta. Jesus tinha, além do que tudo que é orgânico, com tudo que é inorgânico no planeta. Né? Jesus ia fazer pressa, o chão tremia. Não é porque tinha um terremoto, Deus estava bravo, não. Porque quando Jesus ele entrava a vibração dele aumentava, o planeta entrava em ressonância com ele. Tremer, né? Tem eles falam que a ideia do tremer é a ideia da vibração. O que é a vibração? É movimento. Como eles não sabiam explicar direito o que estava acontecendo, né? O que eles estavam querendo dizer com a linguagem, né, difícil lá dos pescadores lá que foram escrever os evangelhos lá? Que o planeta entrava em ressonância com Jesus. Né? Olha como é que é a questão. Então, assim, o espírito, quando ele vai evoluindo, ele vai adquirindo percepções, né? É igual a gente já brincando aqui, como é que funciona a psicologia de Jesus? Não é a nossa. Nós não conseguimos pensar em tantas coisas ao mesmo tempo. É difícil até para a gente entender isso, né? Como é que a psicologia de um ser que tem uma memória de milênios, a gente não tem capacidade de entender isso, né? A nossa mente não funciona dessa forma. Então nós estamos engatinhando num processo de percepção, né? E quando a gente lê aqui no livro aqui o André Luiz, eles notando essa diferença entre os médios, é a base de tudo isso. Eu estou pegando lá em cima, mas se a gente puxar, o que é? É a base de tudo isso. Nós estamos aprendendo a lidar ali com o beabazinho da percepção para um dia, quando a gente tiver... Mas isso demanda outras capacidades, inclusive orgânicas, que nós não temos. O nosso cérebro não consegue trabalhar determinadas percepções. Tem muita coisa que os espíritos falam assim. Eu falo assim, quando você estiver encarnado, você não vai entender isso, não. Ah, mas eu quero entender, mas não vai, porque o seu cérebro não permite. Né? Uma vez eu vi o espírito falou para mim assim, falou assim, encarnar é ruim demais, você fica pensando em uma ou duas coisas só de cada vez. Né? Aqui no plano espiritual você consegue pensar em 8 coisas diferentes ao mesmo tempo, sem perder o foco. Aqui é difícil pensar, a gente já está perdendo foco. Entendeu? Concentração, aquele negócio do espírito irradiar a mente dele. Né? Tipo, se eu tô aqui, eu tô na Jamaica, eu tô lá no plano espiritual, né? Quando fala lá nos livros assim, o espírito fulano de tal está aqui, mas mentalmente ele está em regiões espirituais superiores. Ou seja, é como se ele estivesse com um olho aqui e o outro lá no corredor. Né? Como se você falasse assim, olha para a esquerda e olha para a direita ao mesmo tempo. Imagina, nós não damos conta. Né? Então essas percepções, né? Por isso que a maioria dos espíritos que a gente tem contato são espíritos que estão muito próximos da matéria também. Porque as percepções deles são parecidas com as nossas. Por isso tem espírito que não consegue ir para as zonas superiores. Por quê? Porque lá ele vai ficar maluco lá. Ele vai ter um negócio chamado... Tem espírito... Por que alguns espíritos não conseguem ir em determinados lugares? Porque eles vão ter sobrecarga sensorial. Né? Já viu o autista?
que acontece com o autista? Ele entra no lugar, o barulho, ele não tem uma sobrecarga sensorial? Isso acontece com os espíritos no plano espiritual. Por isso não pode pegar o cara que está no umbral e levar para o nosso lar. Que é tanta informação que ele vai perceber ali, ó, né? Que ele vai ficar louco. A mente dele vai fraturar ali, porque ele não tem mente para processar aquilo tudo. Não, você pega lá, né? Você liga, é igual você ligar seu computador lá, né, seu Pentium 2 lá e querer rodar lá o jogo daqueles mais modernos do mundo lá. Né? Vai entrar na tela inicial e travou, crashou, deu bug. Não roda, não tem memória RAM, não tem. Né? Você começou a falar sobre isso, eu vou viajar pela vez. Só a questão da ansiedade que a humanidade está vivendo. Né? E mesmo antes da pandemia, isso já tinha começado, essas questões da ansiedade. E eu fiquei pensando, né? Será que não é por causa dessa questão assim, da própria transição, desse novo momento? É quando você fala assim, dessa mente, de ter essa abertura, de você conseguir pensar num milhão de coisas ao mesmo tempo. Aí não sei o que, será que as coisas estão mudando tanto que as pessoas estão abrindo a mente, só que ainda não têm essa capacidade, porque não desenvolveram essa capacidade no nível consciente mesmo. Porque ficaram só fechados em determinadas coisas, mas ao mesmo tempo a gente está sendo inundado de um tanto de coisa que está acontecendo. Nós estamos vivendo num mundo que é feito para ser um mundo regenerado e a maioria da humanidade ainda é espírito primitivo. Pois é. Então nós não estamos dando conta. Por isso que o que está acontecendo? Muitos espíritos estão sendo levados daqui. Não é porque o espírito é mau, não é simplesmente porque ele não consegue viver na nossa realidade aqui atual. Né? O que é ansiedade se não vontade de fazer tudo? Ansiedade, vontade de fazer tudo. Por que a gente quer fazer tudo? Porque o nosso conceito de vida ele é equivocado. Nós temos um conceito de vida que dura aí 50, 60 anos e o mundo está mostrando pra gente que tem vida aí 1000 anos de coisa para você fazer. Aí você entra em estado de desespero, porque você começa a ter medo de morrer, porque você não vai fazer metade das coisas que você queria fazer, nem um terço. Aí você começa a se atropelar, porque você foi numa correria sem fim, porque você quer provar. É igual um menino que vai na loja de doce e fala, você tem 5 minutos para provar tudo. Aí ele vai, né? Na hora que ele vê, já tá enfiando o doce na cara, nem tá sentindo o gosto do negócio, porque ele tá desesperado pela experiência de fazer aquilo. Né? O nosso retrato hoje. Né? Nós estamos vivendo num mundo que é feito para espíritos mais equilibrados, mas ainda não sabemos lidar com esse mundo. Nós somos um menino na loja de doce. Né? E aí o dono da loja de doce fala, você pode comer o que você quiser. Aí o menino pensa, nossa, eu tenho só 10 minutos. Mas ninguém falou para ele que ele tem que ser 10 minutos. Mas ele sempre foi travado. Entendeu? Essa questão do tempo que está destruindo a gente. É que outro dia eu vi um monte de gente na internet, tinha médico, tinha sensitivo, tinha isso, tinha um monte de... Aí eu fiquei escutando, aqui fazendo os negócios, escutando, e eles falando muito, e até o título lá era justamente que a Terra já estava na 5ª dimensão. Isso aí é. Aí o povo falando, aí, tipo assim, aí começaram a explicar a ansiedade por esse lado, e outros fenômenos, outras coisas que estavam acontecendo. Fez um pouco de sentido, assim, pra mim, pelas coisas que eu escuto no trabalho e tudo, mas eu fiquei pensando, será? Gente, o desenvolvimento da mediunidade é a primeira porta que se abre para o mundo regenerado. Porque até a época do Kardec, e sempre existiu mediunidade, né? Mas a mediunidade sempre foi muito sutil. Sim. E sempre foi para o grupo de escolhido. Para você desenvolver mediunidade, você tinha que entrar lá para a ordem secreta da montanha X, lá do Himalaia, né? Ou então você tinha que ir lá para a pirâmide do faraó lá, e depois de passar por 75 anos de prova, né? Teste sem fim, você era convidado, talvez, quem sabe um dia, varrer o chão da pirâmide, né? Para um dia você, né? Quem sabe nas próximas 15 encarnações você entra, né? Vamos, né? Então o cara reencarnava aos pés lá do ambiente de conhecimento. Hoje, né, a percepção que nós estamos conectados é muito diferente, inclusive da época do André Luiz que nós estamos estudando aqui. Então nós estamos vivendo um processo de transição, e esse processo de transição ele é muito maior do que a gente imagina. Porque a primeira coisa, né, nós estamos livres. Segunda coisa, nós temos acesso à informação, né, e nós não sabemos lidar com informação. Sim. Né? Porque a gente acha que... Né? Porque informação é uma coisa que os espíritos falavam, eu lembro quando eu era criança, o Lucas falava para mim, informação é diferente de conhecimento, meu filho. Né? Jesus fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ele não falava, esteja informado sobre a verdade. Saber que a verdade existe, não liberta. Conhecer e experienciar a liberdade. Né?
Então, o que é o médium hoje? O médium, né, ele é muito mais do que o porta-voz do espírito desencarnado. Quando você está lá numa rede social, traduzindo ideias, pensamentos, transmitindo para o outro o que você está pensando, compartilhando, né? O médium é um compartilhador de pensamentos. Né? Então, todos nós somos médiums. E todos nós somos responsáveis pelo conteúdo daquilo que nós partilhamos. E o que está acontecendo no nosso mundo hoje? Uma grande briga entre aqueles que querem compartilhar tudo e não ser responsável por nada. Né? Então eu compartilho o que eu quiser, mas quando o outro liga para mim e fala, meu filho, você é responsável, você está falando aí. Ó. O que eu faço? Não, minha liberdade. Vocês estão vendo como é que é essa dificuldade que a gente está tendo? Espiritualmente falando, né, o Emmanuel fala para a gente lá na década de 50, lá no livro Consolador, o quê? Somos responsáveis pelas construções mentais que criamos na mente alheia, ou seja, o que eu falo para o outro. E ele fala isso muito na questão do relacionamento afetivo, né? Que é o cara que vai lá, né? Basicamente do que o Emmanuel está falando, né? Para o pessoal da época. O cara que vai lá e fala assim, olha, eu te amo, né? Eu vou largar minha mulher aqui que eu vou casar com você, olha aqui, né? Fica comigo essa noite que você, né? Na verdade é o sedutor canalha, né? Ele está falando isso para esse tipo de coisa. Ou seja, eu estou construindo na mente alheia uma ideia afetiva que na verdade eu não quero falar nada daquilo, eu quero o contato sexual ali, me dá prazer ali, e, se possível, nem passa na minha frente depois. No fundo é isso que a pessoa quer, né? Mas aí eu estou construindo um laço. Aí hoje isso já está num nível muito maior. Então quando eu espalho informação para alguém, quando eu estou falando alguma coisa aqui, eu vou ser responsável por todas as consequências daquilo que eu falar. É isso que assusta as pessoas. Porque eu quero só falar, né? A cultura da fofoca, né? A cultura da fofoca é algo fundamental para o ser humano desenvolver a humanidade. Por quê? Porque aí aprendemos a comunicar um com o outro. Né? Só que aí depois, o próximo passo, depois de conquistar a conversa, vem a responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Porque uma fofoca eu posso matar os outros. Eu posso denigrir os outros. Eu posso destruir a vida dos outros com o que eu falo. Então nós estamos sendo médium e estamos sendo convidados a ser responsáveis. E isso para muitas pessoas é angustiante. Porque a maioria das pessoas não quer ter responsabilidade, ela quer ser guiada. Então ela entrega o livre-arbítrio dela para o outro, para que ela possa chegar em determinado momento e fazer o que todo mundo que faz coisa errada fala. Lembra lá Adão e Eva, a serpente? A culpa é da mulher que o Senhor me deu aqui, ó. Não foi isso que Adão falou para Deus? Né? Aí ela falou assim, a culpa é da serpente, ela me enganou. Né? Você passar a culpa para os outros. E aí o que acontece? A culpa é do político. A culpa é do cara que me mandou a notícia, eu só compartilhei. Né? Mas tá falando aqui que o fulano é assassino, o cara foi linchado. Ah, não tem nada com isso, não. Você pode ir pra frente. Tem sim. Tem sim. Você matou ele junto. Isso aí é um trem que você vai ter que resolver no futuro. Né? Mas era da responsabilidade. Somente espíritos responsáveis vão conseguir ficar no mundo regenerado. Quem quiser assumir responsabilidade. Porque a responsabilidade está diretamente ligada ao esforço de ser melhor. Lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo? Quem que é o bom espírita? Para vencer as más inclinações. O que é esforçar? Esforçar está baseado no reconhecimento da responsabilidade. Só me esforço para melhorar aquilo que eu reconheço. Se eu não reconheço, eu não melhoro. Por isso que a gente está sofrendo. Estão levando paulada de todo lado. Vocês não notam isso? Não, eu noto. Todo dia eu estou levando uma porretada na cabeça. Né? Por quê? Porque o homem velho tem que mudar. E é fácil? Não. Doloroso. Né? Vamos continuar aqui, que nós temos aqui bastante coisa para falar aqui da Celina. Eu vou adiantar um pouco aqui, que a gente comentou bastante sobre essas partes. E aí, ele dá o exemplo, sobre essa percepção que a gente não vê e escuta pelo corpo físico. Ele coloca o desdobramento quando a gente está dormindo, né? Quando a gente sai do corpo, a gente vê, a gente escuta, a gente tem todas as sensações expandidas aí. Ele volta também a falar que a gente capta pequenas frações, né, do que acontece, até pelo que o Marcelo também já comentou, de várias, como se fosse... Degraus, né? Não esqueci a palavra. Dimensões, né? No mesmo lugar tem várias faixas vibratórias aí. E aí, também a gente não perde,
né, para todo mundo prestar atenção na prece. E aí lá ele não presta atenção na prece, ele presta atenção nos médios, né, e na percepção deles. E aí ele fala que a Celina ela registrava cada palavra, né, com precisão no Clementino, e ele anotava o mínimo movimento dele, ela percebia. Então ela estava completamente concentrada como um aluno disciplinado. A Eugênia, ela assimilava de forma intuitiva como um aprendiz, né, e sentia a vizinhança com nebulosidade. Então ela já tinha uma menor, ela sentia menos, mas ela ainda assim estava concentrada, né, como um aprendiz ali no começo da caminhada. E o Castro, né, ele não colocou aqui que ele não recolhera nem de leve a juntação do Clementino, né, embora ele visse o Clementino com perfeição. Ele não estava sintonizado com o pensamento do Clementino. Os níveis ali, a percepção existe, mas a ligação deles com o Clementino se fortalece pelo quê? Pela sintonia. O que é sintonia? É pensar o que o outro pensa, gostar do que o outro gosta. Nós temos muitos pontos de sintonia, né? Então o Clementino, se a gente fosse explicar, o Clementino está falando de um assunto do qual a Celina gosta muito, a Eugênia acha mais ou menos interessante, e pro Castro, que porre. É isso. Já viu? Você tá tendo uma pessoa falando, aí, nó, doido demais, não gostando aqui. Meu Deus do céu, que trem legal. Né? Aí você pega tudo, nu. Aí o outro tá lá, é legalzinho. Aí o outro tá lá, dormi aqui, que trem chato, vou pegar meu telefone aqui. É isso, né? Não é maldade do Castro, é simplesmente falta de similaridade, de sintonia com o espírito superior, né? Porque o pensamento dele não tá, como diria o André Luiz, adestrado. Ele não, né? O que é adestrar o pensamento, gente? Gente, a nossa mente, ela trabalha através de estímulo, né? Então, assim, se eu não gosto de determinado assunto, dificilmente eu vou me aprimorar naquilo. Já viu aquele pessoa que está na escola lá fazendo um curso que ele não gosta? Né? Você tá lá do lado, lá você tá todo empolgado com o negócio, lá e o outro cara de paisagem, assim, minha mãe me obrigou. Eu vejo isso muito da mocidade, às vezes, uns meninos aí, você fala uns termos que chamam atenção, né? Aí os meninos ficam tudo empolgados, né? Na hora que você fala assim, não, porque eu pego espírito, que eu sei que você fica a mente do menino até dilata pra fora da sala, assim, ó, né? Não, é um fenômeno mediúnico aqui, ó. Mas gente, isso na palestra acontece, né? Aí é a presença de corpo, né? Missa de corpo presente, né? Não tem isso, né? Muitas coisas na nossa vida são missa de corpo presente. Nós estamos lá fisicamente, mas nossa mente tá. Sim. Achei bacana que com os três deu pra gente comparar, né? A capacidade de sentir e de estar envolvido, de estar interessado, né? Então tinham dois médiuns que conseguiam sentir, conseguiam ver, né? Mas tinham dois diferentes que estavam realmente concentrados e estavam na vibração, né? Isso é de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. E aí depois explica, né, que o Castro ele não estava ali concentrado porque ele estava à procura da mãe dele, que já tinha desencarnado, né? E aí falou que ele percebia, né, Clementino, mas como se fosse uma pessoa passeando, né? Ele via ele passando aqui, parado, mas ele não queria... Porque queria ver a mãe dele. Exatamente. Né? E aí ele esclarece que é como se fosse uma antena que insensibiliza, né, de propósito ali, para focar em um outro tipo de onda. Então ele meio que mudou a faixa etária da onda do rádio e foi para focar na mãe dele. Acho que às vezes a pessoa assim, é egoísta, né? Ela tá na reunião, o objetivo é crescerem juntos e a partir da ajuda a um terceiro que não tá ligado a ninguém. Mas a pessoa tá ali pensando nela mesma, querendo resolver os próprios problemas. Mas é a maioria. Desintoniza A o trabalho. maioria de nós somos isso.
né? Estamos pensando focalizados nas nossas questõezinhas ali, nas nossas provas, né? É a infância. Vai acontecer da gente ser cuidado, mas é uma coisa que quando do lado de lá perceber que vai dar pra gente ajudar fulano ali no momento. Aí volta na questão que a gente tá falando, ansiedade. A reunião vai acabar, minha mãe não vai aparecer. Cadê ela? Já 15 minutos pra acabar a reunião e nada da minha mãe. Meu Deus, ficar falando aí, roubando tempo, é isso? Nossa Senhora Clemente, pelo menos hoje você podia dar um tempo aí pra nós aí, porque minha mãe não veio até agora. E o ponteiro do relógio, eu vou ficando mais ansioso, né? E aí eu perco toda a construção do momento. Aí ele vai comparar com a Celina, né? A Celina é o contrário, o espírito do marido que vai atrás dela, né? Calma aí, meu filho, né? Tem uma amiga que ela, um dia a gente conversando sobre, né, mediunidade, reunião. Pega isso aí. Ela falou assim, olha, eu desisto, todo grupo mediúnico que eu participava parecia que tinha uma panelinha, porque sempre vinha comunicação para fulano, para Beltrano, para Ciclano, comigo nunca acontecia nada. Eu falo, ela devia estar sempre pensando quando que vai chegar a minha vez. E aqueles que estavam desligados, doando, né, em algum determinado momento chegava um auxílio, né? Aí eu falei, gente, eu não vou falar. Gente, nada, a espiritualidade também trabalha com reforço positivo. Se eles sabem que alguma coisa vai viciar as nossas percepções, normalmente eles contêm aquilo. Às vezes até poderia ter tido alguma coisa para ela, fala assim, não, se a gente deixar, ela vai ficar escravizada nisso aí. Nós temos que ensinar ela a sair dessa energia. Eu lembro assim, que onde a minha irmã ia, aparecia alguém, eu tenho uma tia que é médium, pegava a mão da minha irmã, minha irmã fez regressão com ela. Mesma coisa, passou minha mãe e regrediu. Passou, puxa, ninguém me regrediu. Ainda bem que não regrediu, volta pra trás. Não tem nada para você, não tem nada, sabe? Eu nem tinha coragem de pedir para não parecer, nunca acontecia. E aí eu desliguei disso. De repente eu estou fazendo os trabalhos normais, mas de vez em quando vem uma informação, um auxílio, aí a gente não tem, é quando a gente não espera mesmo, é isso que o Marcelo falou, é muito interessante. Tem que ser despretensioso. Despretensioso. Gente, tudo que é necessário pra gente vem. É sempre na hora e na medida certa. Entendeu? O ansioso, ele perde pela ansiedade. Muitas vezes ele mesmo bloqueia coisas que naturalmente vão vir. Só que a nossa ansiedade às vezes atrapalha, né? E a espiritualidade não vai... eles estão educando a gente. Então então assim, tem coisa que se eles fizerem vai ser contraproducente, vai dar errado pra gente, vai piorar o nosso estado. Eu não posso, eu até queria. Vai dar na medida certa e se aquilo realmente for para ajudar. Porque, igual você falou, se a pessoa receber e achar que agora é para sempre, pronto, né? De repente até o mentor parou de comunicar e está vindo ali um mistificador para poder manter a pessoa iludida. Exatamente. E aí ele segue, né, falando que Castro desdobrou, né, e foi até a mãe dele mesmo, estava sendo beneficiado pelo trabalho espiritual ali da reunião. Colocou que, né, que tem ali uma falta de disciplina mesmo de Castro, e que ele já achava que fez o suficiente ali, né, a gente tinha 2 horas de reunião, já estava assim, Minha já desdobrei, já dei mensagem, já fiz. Vou resolver o meu agora. Agora eu vou falar com a minha mãe. Assim, É muito compreensível, né, gente? humano, né? Nossa. E aí contrapõe, né, com a dona Celina, que recebeu o marido falecido, chegou até ela e ela falou assim, não, agora não, que agora eu estou no trabalho. Depois nós conversamos. Lá em casa a gente conversa. Depois nós conversamos. Lá em casa a gente coloca as coisas. Mas não é hora, né? Não. Disciplina mesmo. E ela tá ensinando ele. Sim. Percebe? Né? Porque o outro vai lá atrapalhar. Né? Então, se a mãe do Cássio fosse um espírito mais equilibrado, ela ia dar uma catracada nele lá. Fala assim, meu filho, o que você tá fazendo aqui? Volta pro trabalho, depois nós conversamos. Né? Mas a mãe dele é um espírito que estava no estado de sofrimento também. Sofrimento no sentido que ela estava convalescendo ali no plano espiritual. Né? Não é um espírito mau, desequilibrado. Né? Mas não é um espírito com capacidade, por exemplo, de orientá-lo. Né? A Celina assume o papel de mentor com o marido desencarnado dela. Né? Então, assim, porque o superior sempre controla aquele que está em estado de inferioridade. Né?
Então ali E por que que a espiritualidade deixou ele entrar lá e ir até ela lá? Né? Pro André Luiz ver a lição lá, com certeza, né? Ele poder, vou notar esse negócio aqui. Né? E por causa das percepções de novo, né? Às vezes o marido dela não percebeu que estava rolando realmente ali uma prece. Viu ela lá, né? Né? Viu ela lá e falou assim, ai, preciso falar com ela. Que eu ainda fala que eu não era espírito mal, não. Que nesse instante vimos um companheiro simpático do nosso plano, que avançou no círculo de espectadores, abrigando-se de Dona Celina e chamando-a discreta. Tipo assim, não aguentou, não. Dá um oi, né? Vou lá, porque vai acabar aqui também, eu não vou conseguir, né, que ela me veja aqui, ó. Aproveitar que ela olhou pro lado ali. Pega aí. A gente faz isso. Né? Vem cá, vem cá. Né? A gente vai a mãozinha assim, vem cá, tô aqui, ó. Me vê, seu espírito. Né? Isso. E aí depois, Clementino, eles colocam prece, né? E aí falam de muita luz, né? De bem-estar de todos, dos encarnados e desencarnados, né? Fala que é um momento único ali, todo mundo estava envolvido. E depois da prece, meio que eles fazem o que a gente faz aqui, né? Que vocês perceberam e tudo. E aí a dona Celina falou que ela viu surgir um recinto, Ribeiro. ribeiro cristalino, né? Um Cuja córrego. corrente muitos enfermos se banhavam. E dona Eugênia viu um edifício completo de crianças, né? Eles estavam cantando hinos de louvor a Deus. E aí Lário, ele ficou intrigado com isso. Porque Tem nada disso aqui, ele não né? viu Basicamente, nada fala assim, disso. tem nada aqui, tô vendo nada. Isso. Nada a ver. Só vai falar. Tá viajando aí. Você vê que os espíritos não percebem. Lembra que eu falei? Os espíritos não percebem tudo. Aí vai explicar aí o que aconteceu. Isso. E aí esclarece que, né, que importa não esquecer que ambas se concentram em regiões na faixa magnética de Clementino, fixando as imagens da mente que ele sugere. Então, tinham esses pensamentos, tinham relacionado com uma obra de amparo aos doentes, que ia ter uma formação de uma escola mesmo, né, com esse propósito, né, de ensinar as crianças e tudo. Então, o que ela viu seria o que Clementino estava dando essa visão para ela. Exatamente. Né, um trabalho que seria A feito. sintonia dela era tão grande que ela estava vendo a mente do Clementino. Isso. Por isso que o Hilado viu porcaria nenhuma. Prova que o Hilado estava sintonizado com nada, viu? Se ele tivesse sintonizado com o Clementino, ele ia ver também. Entendeu? Né? Eu não tô vendo nada. Eu não vejo nada. Eu já vi que desenho lá do. Não tô vendo nada. Do pica-pau, não estou vendo nada. Eu quero esfrega assim. E aí eles colocam 2 pontos, né? Que existe a observação ativa do médium, né, do que está acontecendo aqui, e tem as sugestões trazidas por outros espíritos, né? Tanto encarnados como desencarnados. A mente dos espíritos. Isso. E Pensa. aí, e lá ele fala assim, tá, entendi. Então, é o que acontece com os obsessores também, né? Que projetam imagens na mente de outro espírito, né? E lembranças e coisas. Da mesma forma que Clementino colocou. Muitas coisas que as pessoas veem que estão no processo de obsessão, na verdade, são as regiões onde o obsessor vive. Né? Eu lembro de uma história num dos livros do André Luiz que tinha um moço que estava com um processo obsessivo por bebida. E aí o moço ele saía brigando com medo, né? Que ele viu um monte de cobra, um monte de réptil, um monte de animal em torno dele. E aí o espírito fala para o André Luiz, não, isso aí não está em torno dele, ele está vendo, é o que o obsessor percebe. Porque o obsessor, quando não está com ele está numa região assim, então ele fica assustado com um monte de criaturas lá nas regiões do plano espiritual. Aquilo está na mente dele, quando o obsessor conecta com o obsidiado, né? Ele passa a ver e perceber o mundo mental do obsessor, que é um estado de terror constante. Coitado do obsessor, né? Dá até dó, né? Então muita coisa que eu só o fato do espírito desequilibrado estar perto, ele produz um determinado efeito. Por isso tem espíritos que são mais inteligentes e eles querem gerar determinado tipo de situação em alguém. O que eles fazem? Vão lá no umbral,
cata um espírito lá desequilibrado, leva pra dentro da casa da pessoa e deixa lá. Porque a própria irradiação, né? A irradiação da mente doente daquele espírito interfere vai na ser nossa. absorvida, porque você fala, por que menino tem muito pesadelo? O meu menino tá tendo pesadelo e tal. Às vezes o processo obsessivo é esse, é mais complexo. Né? Ele tá pegando os quadros mentais que estão em volta dele, pode ser até os encarnados. Entendeu? E ele tá percebendo e tá lá sofrendo com aquilo, né? E às vezes o que acontece? Tem que ter uma mudança de ambiente ali para poder evitar algumas situações. Aqui é uma coisa positiva, né? O Clementino tá num nível mental, ele joga para elas, olha, vamos lembrar daquele trabalho que a gente vai fazer, vamos lembrar desse local aqui onde a gente se sente bem. As duas absorveram e falaram pro grupo, né? Meu irmãozinho foi um pouco parecido, porque ele era pequenininho, e aí o meu avô, ele disse que a vida toda, o sonho dele é ter um neto, só que ele desencarnou antes do meu irmão nascer. Meu irmão nasceu, e aí quando ele era bebezinho, não dormia no quarto, porque gritava, chorando de desespero e tal. Quando foi descobrir, era uma casa de umbanda, era tipo, o meu avô ia lá visitar ele, só que o obsessor que estava com o meu avô assustava muito o meu É irmão. vibração, né? E aí ele ficava... Muitos processos patológicos aí, né, inclusive a questão da esquizofrenia, estão ligadas à percepção extremada da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade tão grande e ela não sabe se defender, então ela absorve mentalmente todo o quadro mental que está à volta dela. Então, por exemplo, o pai e a mãe estão desequilibrados, o pai está desequilibrado, o filho está passando aperto de noite lá, por quê? Porque ele está vinculado com a mente do pai, né? E aí ele é como se ele tivesse engolindo toda aquela energia desequilibrada do pai, da mãe, da pessoa que convive com ele, da pessoa que vai lá e visita, né? Então muitas vezes a criança, na sua fragilidade, né, ela se torna vítima por tabela do desequilíbrio dos adultos, né? E isso é tão difícil você trabalhar com as pessoas, porque você fala assim, ó, seu filho tá com problema porque você tá fazendo coisa errada aí, meu filho. Você é o problema do seu filho. Entendeu? Eu sei. Muda aí, meu filho, né? Para de ver essas coisas que você fica vendo, esses filmes que você fica vendo aí, ó, né? Larga de mão desse, larga a mão dessa questão, porque o contexto familiar influi no indivíduo. Isso também, e tem um outro lado, isso também influi, por exemplo, numa pessoa que é muito idosa, porque está fragilizado. Então, ou então uma pessoa que tem uma mediunidade dentro de casa, um médio desequilibrado, parece que a pessoa está sempre em desequilíbrio, por quê? Porque ela absorve, cada hora ela sintoniza com um. Entendeu? Então ele está sempre desequilibrado, está sempre sofrendo ali a energia. A minha irmã era assim, ela falava assim, Verônica, eu te chamei ontem à noite e você não me ajudou. Eu falei, como assim? Mas ela em espírito, ela desdobrava as entidades que estavam ali, né, vampirizando, obsidiando meus pais. Iam levando ela para alguns lugares e ela entrava em pânico. Aí eu fiquei assim, não, ela tá passando aperto. Aí quando ela começava a entrar nesse processo, eu acordava na minha cama, não sei porquê, acho que sintonia, né? Porque a gente é muito afinizado. Aí eu acordava ela, graças a Deus você me acordou, você me ouviu chamar. Eu falei, não ouvi. Aí ela ouviu isso. Não ouviu diretamente. Né? Tem um espírito assim, assim, assado, tá falando isso assim, assim. Foram lá no quarto, pegaram a mamãe pelo pé, levaram ela embora. E ela ia vendo isso aí tudo, sabe? Aí ela dormia, e aí eu ficava assim. A noite inteira, pegava o evangelho, ia ver, ia cantar. Mas imagina uma criança que percebe isso. Mas quando eu era pequeno eu tinha muito pesadelo, muito. E aí assim, 3 anos de idade, de acordar e sair correndo, abrir o portão e sair correndo. Eu era sonâmbula. Até os meus 8 anos eu era assim. E aí eu contava, né, meus sonhos e tudo. Teve um sonho assim que eu tive, que sabe aqueles jornais do Harry Potter? Que tinha a imagem que mexia, né? E aí mostrava tipo, a pessoa na prisão, gritando, assim. E aí eu via minha casa com várias colagens desse jornal na parede e vários vultos escuros passando e tudo. Aí eu contei pros meus pais, eles ficaram com os olhos arregalados e falaram assim, a gente vai começar a fazer culto no lar. Mas gente, é a responsabilidade do adulto. Melhorou muito, assim. Entendeu? A criança é um ser indefeso momentaneamente, então ele está ali, a percepção dela está aberta, né? Então o adulto da relação, vamos dizer assim, né? Como se diz, né? Ele vai ter que tomar uma atitude. Se eu não tentar melhorar, meu filho vai ser impactado. Gente, isso é tão grave que eu e minha irmã já éramos, né?
eu estava com 17, a minha irmã com 18. Os meninos eram menores, né? E assim, a vida desses meninos virou uma baderna daí pra frente. Envolvimento com drogas, com sexo, todo tipo de violência que eles passaram, porque eles não tinham pais atentos, pais que se resguardavam. Eu e minha irmã, pode entrar. Abre a porta. Eu e minha irmã. Bom dia. Pode levar a chave? Pode sim. Fala pro Sandro, que amanhã eu só estou aqui depois das 10. E deu um B.O. na porta lá, viu? Eu vou lá olhar. Você vai estar aqui até que hora? Até aqui 1 hora mais ou menos nós estamos saindo Tá, aqui. o compromisso que eu termino 2 horas lá. Aí eu falo pro Sandro vir aqui amanhã. Procurar amanhã. Beleza. Não, tranquilo. Tranquilo. São os BOs, meu Deus, BO. Quando deu BO já. Deu B.O. dá uma tristeza, gente. Não, tá bom, faz parte da vida. Mas aí eu e minha irmã começamos a falar, gente, vamos parar de ser adolescente e ter brigas entre irmãs e vamos passar a fazer o culto. Fizemos igual os pais do Pedro. Nós duas resolvemos fazer o culto só nós duas em casa. É isso aí, com a espiritualidade falar, deu problema, filho, recorre à prece aí, ó. Vamos rezar. Muda essa vibração aí, vamos mudar essa sintonia. Né? A faxina, né, que a gente vai dando na casa, mental e física. E aí ele só finaliza, né? Ele fala sobre essa sintonia, fala sobre a interpretação também, né? De novo, de cada um. Igual no meu sonho tinha o jornal do Harry Potter. É o que a sua mente conseguiu entender. Minha mente interpretou, né? E depois eles chamam, né, pra terminar, tá chegando o fim da reunião. E aí se encerra. O trabalho da reunião vai terminar. Né? Então semana que vem nós vamos pro capítulo 13. Quem vai fazer? Você faz, Bernardo? 13? Semana que vem nós vamos pro capítulo 13. A reunião. É a parte. E mediunidade. Eu acho tão legal isso que a gente está fazendo, gente. É bom mesmo. Quando você estava falando, Marcelo, sobre o mundo de transição e essa coisa dele, né? Que a Terra está preparada para um tipo de vivência, mas a humanidade toda que está aqui não está acompanhando, né? Pensa, poxa, gente, a gente está vivendo esse momento e a gente está refletindo sobre isso. Que legal, que gostoso. Tá nessa Mas faz sintonia. parte da questão mediúnica, gente. Que legal, Né? né? O que acontece? Nós estamos passando por um processo de transição tão grande que nós não estamos. Tá difícil. Tá estranho. Porque é tudo novo, gente. Né? E nós estamos sendo atacados de todos os lados. É como se a espiritualidade tivesse espremido as regiões inferiores e aqueles espíritos lá que detestam a gente, tá tudo no plano físico. Então estão, né? Onde é como se a gente está passando um corredor polonês, assim. Então, que é isso, meu Deus? Né? A gente brinca assim, mas não tá mole, não. Né? Então a gente precisa se conscientizar que isso é passageiro, né? Tá difícil porque, na verdade, tem uma fala budista, né? Que eu gosto muito, que fala que o paraíso é mais difícil de viver que o inferno. Porque no paraíso você pode mudar a sua realidade por um único pensamento. Né? Que é o conceito deles, né? Que é um lugar que é moldado pelas suas ideias, o nirvana lá dos budistas, né? Então nós estamos nessa situação. Hoje nós estamos num momento de inferno, daqui a pouco nós estamos num momento de felicidade, daqui a pouco nós estamos, né, desesperados, né? E nós estamos só, né? A mente da gente está desacostumada a viver num mundo, né? Numa realidade mais fluida, vamos dizer assim, em todos os aspectos possíveis, gente. Né? O que é concreto não está funcionando muito bem mais não, e isso deixa todo mundo desesperado, né? A pessoa gosta né? 1000 anos ali, eu acordei, fui lá para a roça, trabalhei, aí eu vou para a igreja, eu casei com a Marinha, né? Aquela vida, né, que a gente acha horrível, né? Mas que no fundo é o que a gente quer, né? É aqui que o pessoal pediu, como diz os amigos espirituais, né? Nós tudo queremos voltar para o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é o reino animal. Tem coisa mais previsível que a vida do animal? O instinto ali controla tudo, entendeu? Você já tem a resposta pronta para tudo, você não precisa pensar, você não precisa nada. Posso viver igual um bichinho? Voltar, sair, trabalhar, voltar. Porque senão fomos expulsos do paraíso. O Jardim do Éden é o paraíso, né? Não, gente, é ser macaco, é ser cachorro, não é paraíso, não. Né? Bom é o bicho, né, que não sofre, né? Quem disse? Por isso, quanto mais eu conheço os animais,
Menos eu gosto dos eu olho pro meu gato lá e falo assim, coitado de você tá aí preso ou extinto ali, ó, você nem sabe o que você tá fazendo no mundo, né? Ele, de certa maneira, eles são felizes? Eles são satisfeitos. Porque eles não querem nada mais do que eles têm. Você deu comidinha ali, deu. Né? Igual eu fico olhando lá pro meu gato lá, ó, ele fica pulando lá, ele fica procurando onde ele vai dormir, né? A dificuldade da vida dele é essa, é acordar, olhar assim, pra onde que eu vou agora? Aí ele vai pra outro lugar, dormir no outro lugar. Marcelo, meu Deus, eu tô tão cansado, meu gato tá procurando onde eu vou experimentar agora. Entendeu? Ontem eu tava vendo lá um lambendo o outro lá até assim, ó, e o outro lá lambendo a cabeça dele lá, assim, tipo assim, nossa, que felicidade. Massagem. Então assim, né? Mas o que acontece? A nossa vida tem muito mais potenciais que a dos animais, mas tem muito mais peso. Por isso que a regeneração, que é uma nova etapa, tem muito mais potencialidade. Mas tem muito mais responsabilidade, exatamente, né? Então, super evoluído assim, ele olha pra gente e fala, que faz trabalhar, essa vidinha deles lá, né? Eu tenho aqui, não, ele olha, olha que beleza, lá reencarnado lá, dormindo na caminha dele lá, né? 50 encarnações ali ainda, que vai ficar desse jeito aí, ó. Enquanto ele está nessas 50 encarnações, eu vou trabalhar aqui, vamos lá. Né? Mas gente, então assim, crescer é ficar mais complexo. Né? Lembra, nós começamos como simples e ignorantes. Então, evoluir é o que? Se tornar mais complexo, mais sábio. Menino, olha que interessante, esse se tornar mais complexo. Ficou interessante, eu gostei de em todos os aspectos, gente. Tudo é mais complexo. Que isso não é bom, mas ele só está incomodando porque é uma novidade. Gente, é só a gente olhar, a natureza nos ensina isso. Ó. A forma de vida mais complexa, ela está evolutivamente acima. Né? Olha a complexidade da gente para uma bactéria. Nós somos muito mais complexos. Enquanto nós estamos falando que tem 1 milhão de fenômenos químicos, orgânicos aqui acontecendo no nosso organismo aqui, ó, né? Que não se compara com o que acontece lá num vírus, numa bactéria lá. Ó. Então, tem uma vantagem, não tem? A gente é melhor do que a gente ser uma lagartixa, eu acho, né? Né? Nós temos muito mais, né? Potência, né? Nós podemos viajar, nós podemos aprender, nós podemos conversar, nós podemos construir, podemos fazer poesia, nós podemos matar os outros também, né? Mas é muito melhor que essa lagartixa, né? O que eu vou fazer aqui? Ela tem uma barata ali, dá um jeito de pegar esse bicho, né? É muito doido, porque isso vai muito complexo. Com esse pensamento, a galera bucólica querendo voltar, né? Tipo assim, bom era antigamente, não tinha nada pra fazer. Não é. Nós não damos conta. Gente, é tão bom o mundo moderno que nós estamos vivendo de crise de ansiedade porque nós queremos fazer tudo. Porque o nosso grande medo da morte, que fala pra gente que a nossa vida vai acabar e eu não vou aproveitar tudo, né? Nos escraviza. Nós somos escravos. Não é do passado. Nós somos escravos da nossa vontade de aproveitar e de fluir tudo que a vida tem. Né? E a gente está num momento de maior conforto da humanidade, né? Onde a gente consegue fazer tudo. Então, se a gente só precisa de consciência. Um trabalho bom, comida, sabe? Nós tô comendo todo dia. Meu Deus, né? Trabalhava igual, né? O que acontece? Hoje, agora que chega. nós criamos problemas. Nós queremos aproveitar tudo. Nós somos extremamente hedonistas. Né? O que falta pra gente? Sentido de imortalidade. O dia que eu perceber que eu sou imortal, né, de verdade, que senti introjetar isso, não preciso fazer tudo hoje. Eu tenho a eternidade. Daqui 1 bilhão de anos eu tô aqui. Entendeu? Mas o que a gente pensa? Nossa, semana que vem eu vou morrer, hein? Não fiz aquilo, meu Deus. Aí eu desespero. O desespero está ligado à mortalidade. Olha, eu vou ter que tirar meu filho da escola, sinceramente. Esse ano que vem, até porque seu filho pode ter melhor idade. Eu descobri isso na escola católica, em Santa Maria, e eu falo isso muito com os dois. Eles têm a eternidade para eles fazerem as coisas, e irem aprenderem, evoluindo. Menino, ele começou a falar isso lá de religião com a professora dele. Eu fui chamar 2 vezes lá. Eu falei, não, mas peraí, ele tá aqui pelo ensino e tal. Mas tem um direito do teu conceito dele? Eu falei, aí eu comecei a falar sobre essas coisas. A religião dele não é católica. Ainda bem,
diretor agora não é um padre mais, não é o padre Fernando, porque misericórdia. Nossa, Agora é um professor que é diretor, sabe? nossa senhora. É. Mas gente, gente, nós temos que trabalhar a nossa ideia de mortalidade. Vai resolver. Mas eu achava o professor que mexia no Albert. Não sei quem é mais. Não, eu conheço minhas sobrinhas da Diviné, estudou lá, o negócio lá é. Porque assim, Inclusive para quem é católico. Que elas são. isso mesmo. Sabe? Então, isso aí eu já marquei duas reuniões com os coordenadores de lá. Falei, não, meu filho está aqui pela qualidade do ensino, ensino formal e tudo, mas ele tem a prática, né, da religiosidade, da espiritualidade, né, a fé, do jeito que a gente professa ela de uma outra forma e tudo, mas e como é que vai fazer quem não é? Até onde que eu sei, tem evangélicos tudo aqui dentro e tudo, como vai fazer? Então vamos lá, né, gente? Terminar. Semana que vem nós continuamos. Quem quer fazer a prece para nós? Eu Por favor. Espiritualidade amiga, com profunda gratidão e alegria em nosso coração, que encerramos esse momento de estudo, pedimos as bênçãos da compaixão, da leveza, do conhecimento espiritual, para que possamos continuar na jornada, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos tropeços, que possamos voltar para casa, para as nossas vidas, reatados, confiantes, levar essa vibração de paz, de esse desejo de crescer, de compreender melhor a nossa realidade. Que as vibrações de saúde, que as vibrações de renovação psíquica possam envolver aqueles amados nossos que porventura estejam passando por momentos de provação, por momentos em hospitais, que eles sejam amparados pela espiritualidade em suas cirurgias, em suas convalescências. Ser conosco, espíritos amigos, que possamos nos abraçar aqui e agora e seguir renovados até o próximo encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus, né, gente? Então vamos, né? Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.